Fala pessoal, bem-vindos ao canal Cortes da Bru. Lembrando que o link do episódio completo está na descrição do vídeo. Você acha que o sobrevivencialismo ele tem uma raiz assim nesses caras aí, tipo CIO, esses marinhos, esses Eu acho que é uma mistureba de tudo, sabia? É? Porque... É um negócio brasileiro isso? Não, né? Não, vem do mundo prepper americano. Né? Certo. Veio. Lembra daquele seriado da Nat Geo, Doomsday Preppers, que apareciam uns caras acumulando coisa e tal? Aquilo é o lado zoado do negócio. Né? Porque aquilo ali mostra uma realidade que ela é disfuncional. Né? Você se trancar numa caixa embaixo da terra e dizer que você está seguro é uma ilusão. Né? Porque quem está estático, imóvel e trancado vai ser subjugado. Não houve nenhum castelo na Idade Média que não tenha sido tomado. Né? Então, a história sempre explica bastante pra gente. E o que me chamou a atenção é que eu queria me diferenciar desse mundo, porque eu comecei a falar disso em 2011. E aí veio 2012, lembra o fim do calendário azteca? Um dos melhores filmes que tem, eu falo pra todo mundo assistir, cara. 2012 é legal pra caramba. É uma loucuragem aquilo lá. É, Yellowstone entra... Aliás, fiz até um vídeo hoje sobre super vulcão no meu canal. É verdade. Que é o Yellowstone entrando em erupção, né? E aí? Aí o bicho pega. Aí é complicado pra caramba, né? Mas é interessante isso, porque eu queria nos diferenciar dessa cultura bitoladona que os americanos têm da cultura prepper. E eu queria utilizar o sobrevivencialismo como uma forma do cara ampliar o potencial dele. Mas lá nos Estados Unidos, dependendo do lugar, cara, os caras eles têm isso muito por conta dos, vamos dizer assim, das situações, principalmente meteorológicas que eles vivem, né? Então, por exemplo, tem o setor ali, o Tornado Alley, que a gente chama, né? Que é a região onde tem muito tornado, né? Ali. Tipo, toda casa tem um negócio embaixo da terra. Né? Porque, cara, apareceu qualquer coisa, entra lá pra dentro. Só que aquele negócio deles é um negócio super bem preparado, né? Eles mantêm aquilo lá com mantimento, com um monte de coisa. E é específico para uma ameaça em específico. Exatamente. É pra isso. Agora... A galera que vive ali perto do local pode ter furacão. Exatamente. O pessoal dos terremotos lá na Califórnia, que é uma outra coisa. Isso é meio uma cultura americana, né? Aqui eles têm isso. É porque lá eles têm essa concepção de que eles já estão sempre sob ameaça, né? Já no Brasil eu vejo que a ameaça é outra. A ameaça é realmente a vida cotidiana. Certo. Porque, veja, eu não vou lembrar o número exato, mas se eu não me engano, de 2009 para cá, perdemos quase 20% do valor do real. Ou seja, se você ganha R$2.000 há 3 anos, você já não ganha mais R$2.000. Exato, né? exato. Ou seja, no Brasil a luta é pela sobrevivência mesmo. Sobrevivência diária, né? Para botar comida em casa, né? A gente não precisa falar de zumbi, não precisa falar de bomba nuclear, mas a gente tem que falar de pagar as contas, né? De boleto. Boleto, cara. Boleto é que te incentiva a fazer tudo. E aí eu pensei, cara, como é que eu posso ajudar pessoas a economizar nas suas jornadas, né, para estarem um pouco mais preparadas para esse tipo de situação brasileira, que é a pobreza, né? E a gente começou a entrar nessa vibe, né? A gente começou a falar de produção de próprios recursos, galinheiro, produção de tilápia em caixa d'água. Por quê? Porque tudo, por exemplo, no meu quintal hoje eu tenho 58 tilápias que eu posso comer a hora que eu quiser. E hoje o quilo da tilápia, a última vez que eu vi aqui em São Paulo, estava R$40 o filé de tilápia. Então, você imagina, querendo ou não, é uma economia e um hobby também de você ter um aquarismo tamanho família. Então, você foi para um lado totalmente, né? Nada a ver, né? Com o que do pessoal de lá, né? A gente tem porque também lá não é... Aquilo lá, para mim, não é um sobrevivencialismo, cara. É tipo assim, é por isso que é prepper, né? É uma preparação... para um dia que tiver algum desastre natural. A gente incorporou muitos aspectos, como, por exemplo, a parte das armas de fogo, né? A gente tem armas de fogo, a gente treina extensivamente com armas de fogo, a gente, de fato, pensa em situações de caos social, porque numa situação de crise financeira, se a gente olhar para a história, uma vez que falta o dinheiro, vem a fome e começa a violência, né? É sempre essa sequência. E eu gosto de, pra gente não ficar na viagem, eu sempre pauto essas potenciais ameaças na história. Sempre. Ou seja, antes de eu falar o que pode acontecer aqui, eu preciso ver o que já aconteceu lá atrás, né? Tem um livro que eu já cansei de recomendar para todo mundo que segue a gente, que é um livro do Dan Carlin, que é The End is Always Near. O fim está sempre próximo. É um historiador que fez um estudo sobre o fim de diferentes civilizações ao longo da humanidade. E a fórmula do bolo é sempre a mesma. É sempre a mesma coisa. É sempre, geralmente, alguma variação que causa escassez de recursos, que gera fome, que gera violência, que gera guerra, e aí a sociedade é obliterada. E é sempre o mesmo critério.
E ele usa um exemplo que eu acho muito legal. Se você voltasse no tempo, no auge de Roma, e parasse um romano na rua e falasse assim, sabia que tudo isso aqui vai virar ruína? Ele ia rir da sua cara. Mas ainda mais que eles dominavam o mundo, né? O mundo Exatamente. É deles, né? Então, assim, se na história grande parte das grandes civilizações ruíram, o que impede da nossa passar por uma provação como essa? E eu não acredito em fim de mundo, mas eu acredito em provações mesmo, crises. Né? Por exemplo, a peste negra, 1918, levou quase 50 milhões de vidas. Né? Então, ou seja, o que eu posso fazer para não estar entre os 50 milhões? Tiver uma aí agora, né? Que o pessoal pois é. que virou muita gente pirou a cabeça, né? Ficou Olha, tanto que o maior problema que deu mesmo foi na cabeça da galera. Eu vou te dizer, cara, que como psicólogo, eu juro pra você que eu pensei, cara, eu vou ter que voltar a clinicar, porque a demanda é absurda. Porque as pessoas estão realmente adoecidas, né? E pra você ver, houve uma quebra abrupta e violenta da vida? Não, cara. Você pensar assim. Se você pode lidar com falências, talvez muita gente que está assistindo perdeu negócios, talvez você não possa ter saído de casa para fazer suas rotinas habituais, mas sua vida não estava sob a ponta de uma arma, sendo perseguido por um grupo político. Então, e nisso você já descabeçou por completo. Ou seja, cara, vamos fortalecer a nossa mente, né? Vamos nos construirmos como seres um pouco mais robustos para passar por cenários como esses sem sermos afetados. Essa é a premissa do sobrevivencialismo. É robustecer o indivíduo, né? Não, e aí na pandemia o cara teve que aprender a sobreviver em casa, né? Com outras pessoas, né? Isso aí o pessoal verdade. Caiu numa realidade que não estava acostumado, né, cara? Porque hoje as nossas relações elas são bem superficiais, né? O cara que trabalha, por exemplo, isso que eu CLT, das 8 às 18, chega em casa quase às 20, troca 3 palavras com a mulher, fica no celular e vai dormir. Ele não conhece a esposa dele. Aí na hora que conheceu... né? Teve vários problemas aí, né? Teve vários problemas.